Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o filme Enola Holmes 2, que chegou na Netflix hoje, dia 4 de novembro de 2022. Eu já quero começar esse vídeo dizendo que eu amei o segundo filme. Eu amo esses filmes, eu acho que eu tive mais certeza disso ainda com esse segundo filme. O primeiro já tinha me conquistado 100%, eu lembro que eu terminei o primeiro filme querendo saber mais sobre esse universo, querendo ler os livros que faziam parte desse universo, né, que tinham inspirado esses filmes. Eu acabei não lendo os livros ainda, porque eu acho que nessa época eles nem tinham chegado no Brasil direito, mas agora com o segundo filme eu retomei essa sensação, esse sentimento, gostei muito e tô animada de novo. Agora eu vou pesquisar de novo os livros pra ler, vamos ver se dessa vez eu leio mesmo. Eu acho que o primeiro filme é ótimo e o segundo consegue ser muito, muito bom também. Então depois dos acontecimentos do primeiro filme de Enola Holmes, a gente vê a Enola aqui abrindo a sua própria agência de investigação. A gente vê que ela abriu a sua própria agência de investigação, mas que as coisas não estão dando muito certo pra ela, porque ela tá vivendo muito às sombras do seu irmão. Ela é irmã do famoso Sherlock Holmes, então muitos dos clientes, dos potenciais clientes que chegam pra ela, chegam ali achando que vão ser atendidos pelo irmão dela. Então ela não tem conseguido muitos casos, muitos clientes, muitos espaços pra trabalhar mesmo. E por isso ela percebe que ela vai precisar fechar a sua agência de investigação. Só que quando ela tá prestes a desistir, aparece uma menininha na sua porta chamada Bessie e pede a ajuda dela pra encontrar a sua irmã que desapareceu. E aí, na verdade, essa irmã dela não é uma irmã de sangue, né? O filme usa o termo Found Sisters pra falar sobre elas, que basicamente significa que elas são duas pessoas que se encontraram e se tornaram família uma pra outra, porque elas realmente tiveram essa conexão sem a necessidade de laços sanguíneos, né? Sem a necessidade de serem de fato parentes de sangue. E aí é a partir disso que a história começa a se desenrolar. Nesse vídeo, por enquanto, a gente vai conversar sem spoilers. Mais pra frente eu vou entrar em algumas questões que eu pretendo abordar, coisas do filme mesmo, que daí eu considero spoilers, mas quando isso acontecer eu aviso pra vocês poderem sair, assistir o filme e voltar, se vocês acharem necessário, tá bem? Então assim, pra mim, Enola Holmes 2 continua tão divertido de assistir quanto o primeiro filme. Eu gosto muito das dinâmicas aqui, eu gosto dos personagens, eu gosto dos atores, eu gosto da forma como essas histórias são contadas. Eu acho que é um filme que você senta e você passa ali 2 horas se divertindo. São 2 horas ficando nervoso, animado, torcendo pelos personagens, querendo saber o que vai acontecer. Não são filmes que são super conceituais, que são, sei lá, obras-primas de arte do cinema, mas são filmes que cumprem o que prometem, porque eles entregam ali 2 horas de pura diversão, 2 horas de um aconcheguinho no coração, um lugar confortável pra você ficar, um lugar que realmente te distrai, te faz entrar naquele universo, te faz entrar naquelas histórias e torcer por aqueles personagens. Eu acho que o segundo filme consegue fazer isso de novo, na minha opinião. Eu acho que Enola Holmes tem um ritmo muito rápido de contar essas histórias, e esse ritmo rápido ele funciona bastante, ele é importante pro filme, né? O filme não é lento de forma nenhuma. Tem alguns filmes que são lentos, que são mais calmos, que vão devagar, e Enola Holmes é 100% o contrário disso, e o 2 é uma prova ainda mais forte dessa vibe desses filmes mesmo. Mas uma crítica que eu tenho é que eu acho que às vezes Enola Holmes conta algumas coisas, faz algumas cenas num ritmo rápido demais. Então tem alguns momentos da história em que ela vai fazer algumas conexões, em que ela vai explicar por que essa evidência aqui leva a essa conclusão e que isso soluciona determinado mistério. Então isso acontece muitas vezes ao longo do filme. E aí tem alguns momentos em que eu acho que ela faz isso muito rápido, que eu tive até às vezes que dar uma voltadinha ou parar um pouquinho pra analisar e realmente entender qual foi essa conexão que ela fez ali com aquelas informações que a gente tinha. Então eu acho que em alguns momentos o filme poderia ir com um pouquinho mais de calma, só pra gente entender realmente todas as informações que estão sendo dadas. No mais, eu gosto muito de como a Millie Bobby Brown conduz essa história. Eu acho que ela é uma atriz fantástica, de verdade, assim, eu gosto muito do trabalho dela. Ela é muito nova, ela começou a trabalhar recentemente, né, se a gente for pensar
nos últimos projetos da carreira dela, mas eu acho que sempre que ela tá em cena, ela faz um ótimo trabalho, ela é muito boa como atriz. E aí aqui, ela é responsável por conduzir toda essa história. A gente tem alguns outros atores muito relevantes nesse elenco, acho que o elenco é muito forte, mas a Millie Bobby Brown segura essa história do começo ao fim, né? E é um recurso muito legal que a personagem traz, né, que o filme traz pra personagem, é a quebra da quarta parede. Eu sei que nem todo mundo gosta muito de ver esse recurso sendo usado, né? Porque não é simples fazer quebra de quarta parede sem soar estranho, sem parecer esquisito mesmo, mas eu gosto de como Enola Holmes faz isso. Principalmente porque cada vez mais a gente percebe que essa personagem, ela é uma personagem muito independente, ela é uma personagem que foi criada pra encontrar o seu próprio caminho, pra não depender de ninguém, por conta da relação dela com a sua mãe. Então a mãe da Enola Holmes é interpretada pela maravilhosa, incrível, impecável Helena Bonham Carter. Ela é surreal, assim. Então é o nome desse elenco que já chama muita atenção, que impressiona muito, porque ela é fantástica em tudo que ela se propõe a fazer. E aí ela interpreta aqui a mãe da Enola. Ela não aparece tanto assim, né? Ela tem algumas cenas, mas não são tantas cenas assim. Só que a gente vê muitas cenas de flashback dela interagindo com a Enola mais nova, né? Com a Enola criança. E essas cenas de flashback, elas existem justamente pra reafirmar pra gente que a personagem é uma personagem feminina, diferente do que se espera de uma personagem feminina no século XIX. Então os filmes eles se passam ali mais ou menos em 1880, 85, 88, por ali, né? Entre 1880 e 1890. E quando a gente pensa nessa época, eram exigidas algumas coisas, alguns comportamentos de mulheres, né? Então as mulheres tinham que ser obedientes, elas precisavam sempre estar acompanhadas, tinham regras de etiqueta pra seguir, tinham muitas coisas. E a Enola é 100% o oposto do que se esperaria de uma garota nessa época. Isso vem por conta da relação que ela tem com a sua mãe. Por conta de tudo isso, né? Por conta de como ela cresceu, de quem ela é, de como ela pensa, por ela ser uma personagem independente e empoderada numa época em que não era fácil ser assim pra mulheres, ela é uma personagem muito solitária. Ela tá determinada a encontrar o seu próprio caminho sem a ajuda de ninguém. Eu acho que isso é uma questão muito grande pra personagem nesse filme, porque faz parte da jornada dela, perceber que tá tudo bem, aceitar a ajuda das pessoas que a amam, das pessoas que ela ama. Acho que isso é muito importante pra ela nesse filme, nesse segundo filme, mais ainda do que no primeiro. Mas ela ainda tem esse traço de personalidade que é muito solitário por vezes. Então ela tá determinada a fazer as coisas sozinha. E aí, o recurso da quebra da quarta parede é muito importante e faz muito sentido pra mim, justamente por isso. Porque em muitos momentos ela tá sozinha, ela tá investigando coisas sozinha, ela tá interagindo sozinha. E aí, a quebra da quarta parede vem pra isso, pra que a gente consiga determinadas informações, pra que a gente consiga entender o que ela tá pensando, sem que ela precise dizer isso pra algum outro personagem. Então ela diz pra gente, ela coloca o público como personagem quase nessa história. Então eu gosto da personagem aqui, eu gosto da Millie interpretando essa personagem, eu gosto de como a gente conhece mais essa personagem por conta dos flashbacks, por conta também dessa quebra da quarta parede, e eu acho que faz sentido pra mim. Além da Helena Bonham Carter, que é um dos maiores nomes desse elenco, a gente tem também o Henry Cavill aqui, que é outro ator surreal, né, no que ele faz. Então, ele interpreta o Sherlock Holmes nessa história. Eu também gosto de como ele interpreta esse personagem. E, acima de tudo, eu gosto de como ele interage com a Millie Bobby Brown. Eu acho que o Henry e a Millie têm aqui uma dinâmica em cena pra interpretar esses dois irmãos que faz muito sentido, que é muito gostoso de assistir. E esse segundo filme aproxima esses dois personagens ainda mais, né? Coloca esses personagens interagindo muito mais, porque de repente o caso no qual a Enola tá trabalhando tem a ver com o caso no qual o Sherlock tá trabalhando. Porque de repente a Enola precisa de uma ajuda, ou até porque em alguns outros momentos o próprio Sherlock precisa da ajuda dela, né? Acho que o filme faz muito isso nesse segundo ato, se a gente for pensar no primeiro filme como o primeiro ato. E eu gosto dos dois em cena juntos, eu gosto dos personagens, e eu acho que esse segundo filme trouxe ainda mais aproximação pros dois enquanto irmãos. E aí, o Sherlock tem nesse filme muito mais espaço até do que ele tem no primeiro, e um dos motivos pra isso é a falta do Mycroft, né? Então o Sam Claflin interpreta esse personagem no primeiro filme e ele não volta pro segundo filme. O diretor de Enola Holmes 2 disse que ele não voltou, ele não apareceu por conta de um conflito de agendas, então ele não ia conseguir participar do filme, gravar o filme por conta de outros trabalhos, mas que as portas
estarão sempre abertas pra ele caso exista um próximo filme ou próximos filmes no plural até. O que me deixa feliz porque eu realmente amo o Sam Claflin, eu adoro vários dos trabalhos que ele já fez, eu amo o Finnick dele em Jogos Vorazes, eu amo Como Eu Era Antes de Você, eu tô muito animada pra assistir ele interpretando o Billy em Daisy Jones and the Six, que é uma série da Amazon Prime Video que deve estrear em algum momento próximo do ano que vem, assim, que é uma adaptação de um livro que virou um dos meus livros favoritos da vida. Então é um ator que eu acompanho e que eu fico sempre feliz quando eu vejo que ele tá envolvido nos projetos. Eu gostava muito dele aqui, apesar de ele fazer um personagem bem diferente do que a gente tá até acostumado a ver ele fazendo, eu acho. E aí ele não aparece nesse segundo filme, espero que apareça no próximo, se tiver, mas isso também abre espaço pro aprofundamento que rola nesse segundo filme da relação da Enola Holmes com Sherlock. Uma das minhas coisas favoritas sobre esse filme também é a química que existe entre a Millie Bobby Brown e o Louis Partridge, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que interpreta o Lord Tewkesbury. Então assim, eu já gosto muito dos dois no primeiro filme e eu acho que esse segundo filme também sabe exatamente como conduzir a dinâmica entre eles, a relação dos dois e levar essa relação um pouco pra frente, né? Então eu gosto muito do fato de esses dois personagens, em teoria, são opostos ao que se espera deles, né? Então, a Enola é uma mulher no século XIX, mas ela sabe lutar, ela investiga as coisas, ela tem habilidades de espionagem e ela é independente. E aí, por outro lado, a gente tem o Lord Tewkesbury, que é um homem, mas que é mais delicado. A Enola aqui não é a mocinha que precisa ser salva pelo seu par romântico, né? É exatamente o contrário. Ele é que acaba, às vezes, precisando ser salvo por ela. Então eu gosto dessa inversão de papéis que o filme traz. E eu acho que os dois atores funcionam muito bem em cena juntos. E eles trazem essa discussão, assim, né? Esse é um filme que não se aprofunda tanto nessa discussão, de fato, né? Do papel que o homem e a mulher tinham na sociedade do século XIX. Mas que traz essa discussão nas entrelinhas. E aí eu acho que o filme consegue muito fazer isso, assim. Desde o começo, né? Desde o seu primeiro filme até agora nesse segundo também. Por exemplo, e aí eu não acho que seja spoiler, mas se você não quiser saber nada, talvez seja melhor sair. Mas a gente vê a Enola ensinando... A gente vê o Lord Tewkesbury ensinando a Enola a dançar. E a Enola ensinando o Lord Tewkesbury a lutar, né? Então existe mesmo essa inversão de papéis. Ela é, de fato, uma protagonista diferente do que se espera de mulheres nessa época. E ele também. E os dois funcionam justamente por isso, né? Porque apesar de ela não ser o que a sociedade espera que ela seja, ele gosta dela exatamente do jeito que ela é. E aí as interações deles nesse filme estão maravilhosas. A química perfeita entre eles. Eu fiquei muito feliz com as cenas que a gente teve desses dois personagens e com como esse filme caminhou com a história dos dois mesmo. E aí eu tô ainda mais animada pra ver um pouco deles no próximo filme. Porque a lição que a Enola aprendeu nesse filme foi: você pode ser uma mulher independente, empoderada e ainda assim aceitar a ajuda das pessoas que são importantes pra você, né? E eu acho que ela aprende isso não só em relação à sua família, ao seu irmão, mas também em relação ao Lord Tewkesbury. E aí eu quero ver como vai ser isso daqui pra frente, se a gente tiver novos filmes de Enola Holmes, o que eu espero que a gente tenha, porque, como eu já falei pra vocês, eu gosto muito desse universo. E aí agora vamos entrar em spoilers mesmo? Acho que já faz sentido. Tá. Uma cena que eu não gosto do filme, que pra mim foi uma cena bastante forçada e muito surreal, foi a cena da invasão da prisão. Então a Enola vai presa e aí a mãe dela, interpretada pela Helena Bonham Carter, invade ali a prisão com a ajuda daquela amiga da família, né? E aí eu gosto da cena de fuga, eu gosto delas fugindo e jogando bombas e algumas coisas pra explodir na cara dos perseguidores, mas eu não gosto necessariamente delas jogando uma bomba pra explodir a parede, né? Porque elas explodem a parede, com um buraco na parede, e eu achei a cena surreal demais. Apesar disso, é Enola Holmes, então não é um detalhe que faz muita diferença, porque esse filme tem uma carga fictícia muito forte que faz a gente relevar muitas das coisas que acontecem aqui. Um outro comentário que a gente precisa fazer é em relação a Sarah Chapman. Então, primeiro que eu já sabia que aquela moça que aparece, a Cecily, né, que aparece no baile, era a Sarah Chapman. Eu já olhei pra ela e eu falei, tem uma coisa estranha aqui, hein? Primeiro porque o cabelo dela já era um tom ali meio de loiro, quase laranjinha. E aí ela teve bastante destaque ali, né? Então eu já tinha sacado essa informação. Mas o meu comentário era que eu passei o filme inteiro
olhando pra cara da personagem e pensando da onde eu conheço ela, da onde eu conheço ela. E aí depois eu fui olhar e eu lembrei que, na verdade, a atriz que interpreta a Sarah Chapman é a Hannah Dodge, que vai interpretar a Francesca em Bridgerton, a partir da próxima temporada. Então em Bridgerton a gente tem 8 irmãos, e aí a sexta irmã da família é a Francesca, que teve muito pouco espaço de destaque nas 2 primeiras temporadas. Primeiro porque eu acho que na primeira temporada não fazia muito sentido, né? Tinha muitas coisas pra serem apresentadas. E aí na segunda teve um conflito de agendas com a atriz que interpretava essa personagem, que era a Ruby Stokes. E aí no final da temporada, quando anunciaram a próxima, né, e quem seria o casal da próxima temporada, anunciaram também a troca de atriz. Então, a partir da terceira temporada de Bridgerton, quem vai interpretar a Francesca é a Hannah Dodge, que tá aqui como Sarah Chapman. E eu fiquei muito empolgada, porque a Francesca é uma das minhas irmãs favoritas, o livro dela é o meu livro favorito de Bridgerton, e eu tô muito empolgada pra ver mais espaço pra essa personagem nas próximas temporadas. E aí, eu gostei de ver a Hannah Dodge atuando, né, porque essa troca, ela não foi tão legal, né, a gente nunca gosta quando atores são trocados, mas a gente entende às vezes a necessidade. A Ruby não conseguia continuar por conta de um conflito de agendas, eles queriam trazer a Francesca mais pro centro da história. E aí eu fiquei feliz porque a história dela é muito legal, muito bonita e muito emocionante. E aí ver a Hannah Dodge atuando também foi uma coisa que me fez bastante feliz nesse filme. Eu gostei dela, gostei muito e tô animada pra ver mais dela no futuro. E aí, atrelado a essa personagem, já que eu falei um pouco sobre ela, uma das coisas mais legais do filme é como ele se conecta com a história real, com uma história real, né? Então no começo já tem um aviso de parte desse filme, parte dessa história é baseada em fatos reais. A gente assiste o filme e no final o filme explica pra gente qual é essa história real. Então toda essa história dessa espécie de revolução ali que a Sarah Chapman tentou fazer na fábrica que ela trabalhava, na fábrica de fósforos, aconteceu de fato. Claro que aqui a gente tem vários elementos ficcionais, mas essa história é baseada na The Match Girls Strike, ou na greve das Match Girls, que aconteceu em 1888 e que foi uma ação industrial de mulheres para mulheres. É conhecida como a primeira ação industrial de mulheres para mulheres. Mulheres e adolescentes que trabalhavam na fábrica de fósforos Bryant and May, em Londres, fizeram uma greve, fizeram uma ação ali por melhores condições de trabalho e porque tinha rolado uma mudança nos fósforos, que agora não eram mais vermelhos, eram brancos, e isso estava deixando as mulheres que trabalhavam ali doentes. Então isso de fato aconteceu assim como a gente vê no filme. Como eu disse, tem vários elementos fictícios no filme, mas ainda assim isso aconteceu, e eu acho que o filme fica ainda mais rico quando ele traz esse peso dessa história na vida real pra dentro da sua narrativa, né? Eu já tinha gostado do filme antes, muito, mas depois que aparece essa informação, depois que eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essa história, né, o filme ficou ainda melhor pra mim. Acho que o filme cresceu ainda mais pra mim, porque ele ficou mais rico mesmo. Então eu gosto muito de como o filme amarra essas coisas e conta uma história que é quase 100% fictícia, mas traz esse elemento ali de vida real pra dentro da sua história. E aí a última coisa sobre a qual eu preciso conversar com vocês é a cena pós-créditos, não é? Então, a gente vê a Enola e o Sherlock combinando se encontrar. Então ela promete que quinta-feira, 4 da tarde, ela vai visitá-lo no apartamento dele. Só que quando chega quinta-feira, 4 da tarde, a campainha toca, o Sherlock abre a porta e tem um homem desconhecido ali. E esse homem se apresenta como o Dr. John Watson. E por que essa informação é muito importante? Porque o Dr. John Watson é uma figura muito relevante no universo de Sherlock Holmes, né? Ele é, então, o companheiro ali do Sherlock Holmes, companheiro de investigações, né? Ele é o braço direito de Sherlock, ajuda ele a investigar os casos nos quais ele tá trabalhando. E aí, claramente, o final do filme, de Enola Holmes 2, tenta trazer esse personagem aqui pra dentro da história. Então, tenho certeza que a produção quer um terceiro filme. Se esse terceiro filme acontecer, com certeza a gente vai ver esse personagem começando a trabalhar junto com Sherlock e ajudando nos casos que forem aparecendo. E aí uma referência muito legal também pra quem gosta desse universo e acompanha essas histórias. Era isso, eu adorei o filme, me diverti muito assistindo mesmo assim. E eu espero que tenham vários outros filmes, porque honestamente eu poderia assistir 10 filmes de Enola Holmes sem cansar. Eu acho que eu gosto dos personagens, eu gosto dos atores, eu gosto do ritmo das histórias e das narrativas que são construídas aqui. Então, fiquei muito feliz de ter assistido esse filme e de ter trazido esse vídeo também pra vocês, pra gente poder conversar um pouquinho. Se você assistiu o filme, me conta o que é que você achou nos comentários do vídeo, deixa um joinha se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que assistiram Enola Holmes. E é isso. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo grande, obrigada por ter ficado até o final
e tchau!